Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje aqui, eu quero passar para vocês diversas dicas para vocês soldarem boca de lobo de uma vez por todas, sem furar e deixando o acabamento perfeito. A gente sabe que soldar com eletrodo não é fácil, mas com as dicas de hoje aqui, acho que vai te ajudar muito. Essa era uma dificuldade minha quando eu comecei a profissão, né, lá no início. Hoje eu já domino bem isso aqui e por isso eu quero compartilhar, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade. Então, vamos lá para o vídeo? Eu separei aqui alguns pedaços de tubos. Isso aqui é muito utilizado no dia a dia da serralheria para fazer corrimão, guarda-corpo, né? Diversos outros produtos, mas em especial aí, corrimão e guarda-corpo, onde que a gente precisa fazer muito essa união aqui em T, tá? Eu já fiz a boca de lobo para agilizar o vídeo aqui, fiz em duas partes. E nós vamos soldar aqui. E essa soldagem, muita gente acaba furando, tá? Apesar de que esse tubo aqui não é dos mais finos, eu não tinha mais fino ali para fazer o teste. Se eu tivesse, eu iria fazer para vocês terem a noção. Esse tubo aqui, ele é um tubo, ó, ele é um tubo chapa 18. Tá dando aí os seus 1,25 milímetros. Se tivesse o 0,90 seria melhor ainda. Para soldar isso aqui, o melhor eletrodo, mais indicado, seria o eletrodo R6013, tá? 60.000 PSI. Ele é um eletrodo rutílico e para todas as posições. E de 2,5 aqui a bitola da alma do eletrodo. Para soldar nós vamos usar aqui uma impressora de solda. Esta aqui é a Flama 161BV da Boxer Soldas. A gente ligou ela em 220 e vamos calibrar aqui a corrente do equipamento, em média 30 a 40 vezes a bitola do eletrodo. Então o máximo que a gente vai atingir aqui é 100 amperes. Na hora que você estiver soldando, caso aconteça de furar, você vem e abaixa um pouco. Mas para esse eletrodo aqui E6013, a gente recomenda aqui no máximo 100 amperes. Para efetuar a soldagem, principalmente com o eletrodo revestido ou MIG, mas eletrodo mais ainda, é importante vocês usarem aí os EPIs corretamente, tá? É bom você usar o óculos mesmo se você estiver utilizando uma máscara. Essa máscara aqui, a Spectra 180, uma máscara muito legal, muito boa. A gente fez um vídeo, inclusive está aqui nesse card aqui em cima, se vocês quiserem assistir. A máscara respiratória é importante também, só não vai usar porque senão fica difícil de eu explicar, falar para vocês enquanto eu estou fazendo, tá? Mas não deixa de usar não. Para vocês terem um bom resultado aí na soldagem, é importante fazer a boca de lobo perfeita, não deixando nenhuma fresta nos cantos, tá? E também retirando a tinta, se tiver, ou ferrugem, para melhorar aí a qualidade da soldagem. Claro, dá para soldar em cima do ferrugem, da tinta? Dá, mas atrapalha. E se tiver fresta aqui do lado, vai acabar furando mais fácil. Muita gente tem dúvida se eu posso, para esse tubo aqui, soldar direto, derretendo aqui, ou descendo, né, descendente ou ascendente. Até posso, mas demanda muita habilidade. Hoje eu já consigo fazer isso, mas para quem está iniciando, eu não recomendo. Se fizer, vai furar, tá? A partir da chapa 14, ou seja, chapa 14, chapa 13, chapa 11 de 1/8, você já pode deixar aqui a soldagem direto, tá? Caso contrário, se for uma chapa abaixo de chapa 14, você vai fazendo aí o ponteamento, ponto em cima de meio ponto, até preencher na totalidade aqui o espaço. Vamos prender essa peça aqui para a gente fazer. Para soldar não pode ser de qualquer jeito, tem alguns detalhes que faz toda a diferença e já vale o seu like. O eletrodo eu não posso pegar e tentar soldar de qualquer jeito aqui, qualquer posição não. Tem que achar a melhor posição possível. E nesse meu caso, se eu fosse soldar eu daqui, soldando essa junção aqui, eu iria pegar o eletrodo na minha direção e na direção do corte. E se eu for fazer aqui descendente, né, puxando aqui, soldando e puxando para baixo, então eu começo a soldar e venho nessa direção. A angulação do eletrodo, mediante a peça aqui, é aproximadamente 45 graus. Nem muito deitado e nem muito em pé, tá? A gente solda aqui, em média 45 graus. 30, 40, 45 graus. Não pode deitar muito ou manter muito em pé. Isso faz toda a diferença aí para você conseguir ter um escamado legal e que o revestimento, a escória, solte com facilidade. O ângulo do eletrodo faz diferença nessa situação. Vamos tentar soldar aqui agora direto, com a corrente 100 amperes, sem fazer o ponteamento.
direto, para ver o que vai acontecer. Olha só o resultado disso. Não dá. Esse tubo, ele é fino para a gente fazer aquilo que a gente fez. Não deve ser feito dessa forma. Agora nós vamos fazer desse outro lado aqui, da forma que eu considero, não que correta, mas a melhor para nós aqui, que é serralheiro. A gente vai fazer ponto em cima de meio ponto. Ponto em cima de meio ponto. De um lado, eu vou fazer descendente. Do outro lado, eu vou fazer ascendente. Um lado subindo e o outro descendo, para vocês verem a diferença. Para vocês notarem qual a diferença que há fazendo das duas formas. Das duas formas eu vou conseguir soldar. Claro, a gente vai usar a mesma corrente para os dois lados, 100 amperes, tá? E um macete aqui é que todo material que você for soldar, você deve começar o ponto soldando no tubo, esse tubo direto, e jogando no final para esse. Então, eu começo a soldar neste e pulo para esse. Começo nesse, pulo para esse. O tempo que eu permaneço com o eletrodo neste aqui é maior do que esse. Aqui eu vou só trazer para cá e tiro, que se eu demorar ele vai furar. Descendente agora. Bom, então aqui foi a soldagem descendente. Olha só, ficou legal. Ficou a quantidade de solda boa também para dar acabamento. Porque se a gente deixa muito relevo aqui em cima, a gente acaba gastando mais disco flap para fazer o desbaste. Agora nós vamos fazer ascendente. Vamos começar de baixo até chegar em cima, fazendo ponto em cima de meio ponto, subindo e sempre jogando no tubo principal primeiro para depois no tubo secundário, que é o toquinho que a gente colocou, tá? Então a gente deixa mais tempo neste de cá e joga para esse. Lembrando que eu não falei no anterior ali, mas sempre quando você for dar o próximo ponto, não espera a escória, o revestimento ali em si do ponto de solda terminar de esfriar. Deu ponto com ele ainda vermelho. Claro, não muito vermelho, para que o tubo não venha furar. Mas não deixe ela esfriar por inteiro, porque fica mais difícil para você abrir o arco, tá? Bom, então tá aqui a soldagem. Vocês podem ver que deu mais respingos, ó, do que do outro lado fazendo descendente. Só que entre ascendente e descendente, para quem está iniciando, a descendente é mais difícil. A chance de furar é muito maior porque, olha só, ficou menos material do que aqui. Aqui deu mais material, então aqui não fura tanto, tá? Então para você que vai fazer a primeira vez, tente fazer subindo ao invés de descendo, tá? A escória aqui também, ela sai com um pouquinho mais de dificuldade do que a descendente. Dá até para vocês verem o ponteamento, ó. A gente vai fazendo um ponto em cima da metade do outro. No ascendente, os pontos têm que ficar um pouquinho mais juntos, porque senão você não consegue soldar, acaba furando, tá? Ou deixando alguns furinhos como esses aqui, ó. Isso aqui, na hora de lixar, provavelmente vai ficar aqui um buraquinho, a gente tem que dar um pontinho. Mas na descendente, ficou melhor, ficou mais vedado, e os pontos ficaram mais derretidos, podemos dizer assim. Aqui eles ficam mais juntos, e acaba tendo que usar mais disco flap ou disco desbaste para poder desbastar. E aqui está o resultado aí da nossa soldagem. Tentando soldar com a corrente em 100 amperes, direto, sem parar, e aqui fazendo o sistema de ponteamento, o quanto é válido aí para materiais finos. É o terror de quem está começando. Então a gente fez desse lado aqui a descendente, ó. O cordão ele ficou mais preenchido e derretido, né?
sem muita deformidade. Aqui ficou bem preenchido, com um pouco mais de solda, né? Vai dar trabalho um pouquinho aí para tirar, mas ficou muito melhor do que esse outro aqui. Bom, pessoal, então tá aí o vídeo de hoje, onde que eu passei aqui diversas dicas, né, sobre soldagem de tubo, principalmente em boca de lobo. Para muita gente que está iniciando, isso aqui é o fim do mundo, é bicho de sete cabeças, mas depois você vai pegando o jeitinho. Se você ainda ficou na dúvida, pega esse vídeo, volta lá no início, assiste de novo, para você memorizar aí as dicas que a gente passou aqui para vocês. São dicas valiosas que vai fazer toda a diferença aí na hora de você executar o seu serviço de arleria, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha também, compartilha com o seu amigo aí que está aprendendo e, claro, se você ainda não é inscrito, vem fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo e ativando também o sininho da notificação para ser notificado dos próximos vídeos. É isso aí, forte abraço, até mais e obrigado!